Olá, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue no governo das nossas vidas. Amém? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso quarto dia do nosso encontro Porção de Fé. É muito poderoso e tem sido muito poderoso esse tempo que temos reservado para nos alimentar da palavra do Senhor. Então, sejam novamente todos e todas muito bem-vindas. Nós estávamos falando ontem que nós nos propusemos a fazer essa tarde de porção de fé para um grupo de mulheres, mas para nossa surpresa, e eu sinto isso como uma bênção, nós também temos alcançado nossos irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, sejam também muito bem-vindos a essa tarde de desfrute da palavra do Senhor. O nosso propósito é extrair porções ricas que a palavra do Senhor tem e que a nossa fé. Nós estamos vivendo um tempo diferente, não é verdade? Eu não vou dizer difícil, eu vou dizer, estamos vivendo um tempo diferente, um tempo surpreendente, não é? E nós, quando nos voltamos à palavra do Senhor, nós encontramos na palavra do Senhor toda a direção para nos nutrir em tempo e em fora de tempo, independente das circunstâncias, independente do que venhamos a viver. Nós encontramos na palavra do Senhor tudo o que precisamos. Então, vamos juntas desfrutar da porção que o Espírito Santo de Deus reservou para nós nesse quarto dia dessa proposta de 12 dias nos encontrarmos às 16 horas para desfrutarmos do falar do Senhor. Amém? Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma breve oração com você. Você que pode, então, feche seus olhos, leve seu pensamento ao Senhor e vamos orar a Ele. Oh, Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos. Obrigado por esse tempo, Senhor, que o Senhor tem reservado para alcançar a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nós nessa tarde consagramos ao Senhor a nossa mente, consagramos ao Senhor as nossas emoções. Senhor, venha arar a terra do nosso coração, venha preparar a terra do nosso coração, para que quando a boa semente da palavra do Senhor, ao cair na terra do nosso coração, encontre um terreno fértil, para que ela produza os frutos para o qual ela foi liberada da boca do Senhor a nós, a cada uma de nós, em nome de Jesus. Nós consagramos a nossa mente para que agora todos os pensamentos aleatórios, Senhor, eles se voltem ao Senhor, para que, Senhor, toda a agitação da nossa mente seja disciplinada agora e toda voz contrária venha a se calar, porque a nossa mente, nós consagramos ela ao Senhor, para que ela seja um território, Senhor, para a dispensação das grandezas do Senhor, e possamos nós pensarmos com a mente de Cristo, para entendermos e compreendermos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada uma de nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por essa tarde, glória a Deus pela sua vida que nos acompanha nessa tarde de desfrute da palavra de Deus. Olha, não foi objetivo inicial desfrutarmos apenas da palavra de Deus com relação à vida de mulheres, mas o Senhor tem me surpreendido e Ele tem revelado porções tão ricas a mim para compartilhar com vocês, usando vida de mulheres. Amém? Glória a Deus. Que bom que quando a Bíblia faz referência à mulher, nem sempre essa referência trata-se do gênero feminino, né?
Muitas vezes nós encontramos essa referência falando da noiva do Senhor, da igreja de Cristo. Então, glória a Deus por essa porção que há de nutrir e enriquecer todas nós mulheres e os irmãos que conosco nos acompanham nessa tarde de porção de fé. Amém? E a mulher que vamos desfrutar, da história que vamos desfrutar essa tarde, é Ruth. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar ou conhece essa história, não é verdade? Mas nós vamos juntas, extrair então lições que serão porção de fé e há de nutrir a cada uma de nós. Mas antes de iniciar a leitura com você, já você que está com a sua Bíblia, já pegue ela aí e abra ela no livro de Ruth, amém? Já abre ela no livro de Ruth, deixa ela lá no capítulo 1 aberto, nós vamos logo iniciar a leitura. Mas antes de fazer a leitura, eu quero dar um tema essa tarde para esse nosso compartilhar. E o tema é uma pergunta. E a pergunta é: o que governa a sua vida? Eu vou repetir. O que governa a sua vida? Você é governado pelas necessidades ou por um propósito? Guarde bem isso. O que governa a sua vida? Você é governada pelas suas necessidades ou você é governada por um propósito? Vamos agora adentrar a leitura e nós vamos caminhar juntas e vamos descobrir juntas aonde nós estamos. A que governo a nossa vida está se sujeitando? Ou ao governo das necessidades ou ao governo do propósito eterno, de um propósito. Amém? Livro de Ruth, você abriu aí comigo? Capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1, primeiramente do versículo 1 até o versículo 5. Amém? E nos diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Veja só que história, não é? Quando nós lemos esses primeiros versículos, eu acredito que você, como eu, deva pensar: meu Deus, que história difícil dessa mulher. Se mudou fugindo da fome com a sua família e encontrou a morte do seu marido e dos seus 2 filhos, não é verdade? Mas eu quero encorajar você comigo a prosseguir a leitura. Vamos continuar? Ruth, capítulo de número 1, versículo 6 a seguir nos diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para o seu povo. Disse, porém, Noemi:
Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto novamente. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não mais insistiu. Somente até aqui por enquanto. A pergunta dessa tarde é: o que te governa? O que governa a sua vida? Você é governada por necessidades ou por um propósito? Veja bem a história. Nós estávamos lendo e conversávamos sobre a história de Noemi, que fugindo da fome com a sua família encontra o luto, a perca do seu marido e de os seus 2 filhos. Mas agora, conforme nós fomos lendo, nós encontramos agora a personagem dessa tarde, que nós vamos desfrutar da vida dela, amém? Nós encontramos então Ruth com um posicionamento louvável. Olha, veja bem, ela não era obrigada mais a permanecer junto à sua sogra. O seu marido havia falecido, assim como o seu cunhado. E a sua cunhada, atendendo o conselho de Noemi, voltou para o seu povo e para o seu Deus. Mas Ruth foi diferente. A atitude dela foi diferente. O posicionamento dela foi diferente. Veja bem o que ela diz. Ela revela no seu posicionamento a sua aliança. Ela revela que ela é uma mulher de aliança, não querendo abandonar a sua sogra, mesmo podendo, porque ela, afinal de contas, ela estava agora viúva. Mas essas palavras de Ruth revelam o seu caráter, revelam o seu coração, revelam um caráter de fidelidade, revelam um coração que conhecia o peso de uma aliança. Porque, amadas, quando nós contraímos matrimônio com o nosso marido, nós sabemos que não estamos nos aliançando apenas a ele, mas a toda a sua família, não é verdade? E essa atitude de Ruth revelou o seu caráter de fidelidade, o seu coração de aliança para com aquela promessa, para com aquele voto de fidelidade que ela havia feito com o seu falecido esposo. Veja que atitude diferente. Como ela ganha total destaque na história por conta do seu firme posicionamento. E eu quero agora começar a compartilhar de forma detalhada com vocês, irmãs, os pontos que vão nos auxiliar a fazermos esta investigação na nossa vida, se nós somos governadas por necessidades ou se nós somos governadas por um propósito eterno. Veja bem, Noemi e sua família buscaram refúgio nas terras de Moabe, fugindo então de uma crise, de um momento de fome em seu país. Moabe
Moabe, as terras de Moabe representam um povo, e o povo de Moabe era um povo nômade. O povo nômade é um povo sem moradia fixa. O que nós já podemos contemplar como sombra de uma realidade espiritual aqui. As terras de Moabe, que representam um povo nômade, fala de um lugar sem raiz. Revela uma região, uma situação sem raiz nenhuma. Um lugar improvável de que alguém poderia construir algo e esse algo se tornasse sólido, trouxesse algum tipo de segurança. Veja bem, que significativo é isso para nós nessa tarde, não é mesmo? Quando ela foge com sua família para as terras de um povo nômade, ela se colocou com a sua família em um lugar, ela fugiu por conta de uma necessidade, ok? Eu estou falando ela, mas sabemos que foi uma decisão do homem da casa. Então eles fugiram por conta de uma necessidade, eles se refugiaram numa terra improvável, numa terra onde nós podemos nos referir infértil, terra de um povo nômade, um lugar improvável, um lugar onde seria muito difícil nós imaginarmos que ali alguém construiria algo duradouro. Isso é muito significativo, não é verdade? Nós vemos então, na história de Ruth e da sua família, um povo que se moveu por necessidade. E esse movimento por conta de necessidade, onde eles deixaram a necessidade de governar a sua vida, os conduziu a uma terra nômade, a um lugar impossível de se criar raízes, de se construir algo sólido. Agora, vamos voltar à leitura da declaração de Ruth à sua sogra? Veja bem, ela diz, versículo 17, ela diz, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não me separar de ti, a não ser a morte. Que posicionamento firme! Nesse exato momento da história, como nós lemos, Noemi percebe que Deus já havia mudado a história do seu povo e ela agora solitária resolve voltar então para a sua terra. Mas ao chegar lá, ela se encontra com muitos poucos recursos. Ela se encontra em estágios de falência financeira. E naquela época, irmãs, existia uma lei, a lei do resgate. Essa lei dizia que se alguém padecesse na família, mas naquela família houvesse alguém de posses, aquela pessoa de posses poderia se tornar o resgatador daquele parente falido, o tirando daquela situação. E isso aconteceu quando ela retornou, Noemi retorna para a sua terra, junto com esta mulher de propósito chamada Ruth. Então ali há todo um arranjo divino, aonde Ruth vai parar nos campos das colheitas de Boaz, um parente próximo de Noemi e um parente bem financeiramente. Acontece que eu imagino Deus contemplando aquela fidelidade de Ruth, aquele coração aliançado. Aprove o Senhor prosperar e trabalhar a favor desta mulher chamada Ruth. Aconteceu que a maioria de vocês conhece a história. Boaz se tornou o resgatador dessa família, casando-se então com Ruth. E eu quero agora levar você no livro de Ruth a ler comigo, lá no capítulo 4. Vamos lá? Ruth, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 11, aonde após Boaz ter anunciado que
se tornaria o resgatador, então, daquela família, se casaria com a Moabita Ruth. Então acontece o seguinte, versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Olha só o que eles dizem: faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vamos continuar a leitura. Versículo 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, a sogra então de Ruth: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebravam o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Aleluia! Olha a bênção decorrente do posicionamento de fidelidade de Ruth. Olha a diferença de uma vida movida por necessidades, governada por necessidade, de uma vida governada por um propósito eterno. Amadas, veja bem, olha, eu vou ler novamente com vocês um versículo para frisar o que nós falamos aqui anteriormente a respeito do coração, do caráter de fidelidade de Ruth, do coração que atraiu o olhar, a bênção do Senhor para a vida desta mulher. Veja bem o que diz aqui a Bíblia. Diz assim: o menino, versículo 15, do capítulo 4 de Ruth: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. O que isso fala? Do que fala isso? Isso revela o coração de honra, a atitude de fidelidade. Você é mais feliz com esta sua nora que te ama do que se tivesse 7 filhos. O número 7 é o número da perfeição, de algo completo. É o número da honra, é o número de fidelidade. Veja bem, em outro momento, a Bíblia revelando e falando do coração e do caráter de Ruth. E ela foi tão poderosamente abençoada que gerou um descendente de Davi. Ela, por conta do seu posicionamento, de ter se posicionado sobre um governo, sobre um propósito, não só ela foi abençoada, como nós temos desfrutado nesses dias com o Senhor, mas a bênção se propagou em toda a sua descendência. Ela gerou nada mais e nada menos. Olha só, deram o nome de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Sabe quem foi Jessé? O pai de Davi. O vô. Meu Deus! Ela, por conta do seu posicionamento e da sua fidelidade em se agarrar a um propósito eterno, em reconhecer o Deus de sua sogra como um Deus verdadeiro, como um Deus único, e se sujeitar à lei desse Deus, ela foi inserida na geração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi inserida na descendência do nosso Salvador. Ela é contada como alguém valorosa, como alguém que obedeceu ao propósito de Deus, que foi útil, que foi achada disponível para que
a promessa do Senhor se propagasse, ela foi achada pelo Senhor. Com certeza, aquele coração de fidelidade. Meu Deus, ontem nós desfrutávamos sobre quando o nosso coração se une ao propósito de Deus e o poder que isso gera na nossa vida e a autoridade que isso confere a nós no nosso viver diário. E agora, com a história dessa mulher, nós vemos que não é diferente, que de fato e verdade é isso. Quando nós nos levantamos e nos sujeitamos ao propósito do Senhor, não sendo mais conduzida pelas nossas necessidades, nós nos colocamos sobre a bênção. Nós nos colocamos sobre o governo, sobre o cuidado, sobre as ordenanças, sobre as promessas do Senhor, aleluia! Nós nos colocamos sobre um lugar fértil, um lugar onde toda a palavra do Senhor, ela flui, ela gera. Quando nós nos submetemos ao Senhor, mas para isso é necessário essa tarde nós fazermos essa avaliação diante do Espírito Santo e desta palavra que está sendo nos entregue. Se a nossa vida está sendo governada, dirigida, falar de governo é muito sério, porque quando falamos do que governa a nossa vida, nós estamos falando sobre as escolhas que nós vamos fazer, nós estamos falando sobre a maneira como vivemos a nossa vida diária. Nós estamos falando sobre as escolhas que vamos fazer, sobre as renúncias que vamos fazer. Então, nós fazermos essa análise essa tarde é de extrema importância. Nós não precisamos temer, Ele é fiel, amém? Nós podemos ir até Ele, ao espelho da sua glória e pedir: Senhor, revela a mim o meu coração. Senhor, em quais áreas da minha vida eu estou sendo governada por necessidades e não pelo teu propósito? Amadas, Isaías, capítulo de número 26, versículo 3, eu vou ler para as irmãs. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Aleluia! O que a palavra diz? Que o Senhor manterá, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia! Aleluia! Nós vemos isso na vida desta mulher, que estavam passando necessidades, mas porque ela se sujeitou ao propósito, ela se sujeitou, ela não mediu esforços, ela trabalhou, ela se posicionou em labor, ela trabalhou para isso. Então, quando ela se coloca dedicada sob o propósito eterno do Senhor, mesmo talvez sem tanto discernimento, mas em fidelidade, em obediência à aliança que ela tinha contraído com o seu falecido marido, em fidelidade a esta aliança, ela se coloca sobre o propósito de Deus. Porque, amadas, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de propósitos, Deus ama um firme posicionamento, Deus ama um caráter firme, Deus ama um coração firme. Isso é encontrar o coração de Deus, quando assim nos derramamos, quando assim nos colocamos. Então, quando essa mulher se coloca nesse lugar, ela é poderosamente honrada, ela tem a história da sua vida transformada, do nada tudo se fez, e para as situações tão difíceis, a prosperidade do Senhor as alcançou, e ela foi honrada, assim como ela teve uma atitude de honra para com a aliança que ela havia contraído, ela também desfrutou da fidelidade e da aliança do seu Deus, aleluia!
Então, irmãs, não tema permanecer fiel, não tema continuar se sujeitando à palavra do Senhor, não tema. E se nessa tarde você, como salmista, talvez está declarando: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me deste caminho, conduza-me às veredas da justiça, conduza-me, Senhor, no caminho que me levará de encontro ao seu coração. Se essa é a sua oração essa tarde, como é a minha oração, eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus já está agora te redirecionando. Eu creio em nome de Jesus que se você está assim posicionado essa tarde, o Espírito Santo de Deus já está aí te fortalecendo, já está aí mudando a sua mente, já está aí fortalecendo os teus pensamentos para que pensem os pensamentos do Senhor, já está aí curando o seu coração, tornando você forte e valente, porque o Senhor é a nossa força, aleluia, e a sua palavra, nela encontramos todos os nutrientes que nos fortalecem para permanecer olhando para o Senhor. Então, irmãs, não negocie com a situação que está diante de você. A situação que está diante de você, ela é transitória, ela é passageira, ela tem prazo de validade, vai acabar, aleluia. Não se sujeite a essa necessidade, continue entregando-se ao Senhor com um coração de fidelidade, continue olhando para o Senhor, irmã, seja fortalecida pela força do Senhor, deixa a palavra do Senhor te honrar, honre ao Senhor com tudo que você tem, e é certo que o Senhor te honrará, porque Ele é fiel, aleluia. Ele não nos abandona, Ele não nos deixará perecer nesse deserto. Não há situação que fique sem resposta. Há um coração que clama, um coração quebrantado e contrito que clama a Deus. E esse clamor, irmãs, não é você fazendo de vãs repetições em suas orações, não. É um próprio posicionamento. Fala de um posicionamento sim, que se revela no clamor, nas orações, nos jejuns, mas que se revela mais do que isso, assim como foi em Ruth, se revela com um firme posicionamento e uma escolha de continuar debaixo da vontade soberana do Senhor, aleluia. Irmã, seja fortalecida em nome de Jesus. Seja encorajada em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te chacoalhar essa tarde. Deixa Ele te tirar desta zona de conflito e conforto. Deixa o Espírito Santo passar e vasculhar com a sua luz. Não tenha medo. Ele nos ama de tal maneira. E Ele possui palavras de vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que essa tarde, esta porção de fé que nos traz o Senhor, possa te fortalecer e te nutrir para continuar neste caminho que o Senhor te propõe. Não olhe para trás, não tire a mão do arado, trabalhe arduamente debaixo do propósito do Senhor, naquilo que está nas tuas mãos para fazer, faça. Aquilo que você precisa fazer diante da situação que está instalada hoje para a sua vida, faça. Se esforce, mas não faça reclamando. Faça louvando o nome do teu Deus, daquele que te dá força a cada manhã, daquele que renova as misericórdias a cada manhã sobre nós, daquele que faz vir o sol e a lua, a chuva e aquele que faz vir o sol sobre nós. Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus por essa tarde. Glória a Deus pelo falar poderoso e tremendo do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que é fiel e continua nos sustentando e continua bradando forte em nosso coração, abalando o que é abalável e estabelecendo o eterno. Aleluia! Irmãs, que esta palavra continue a ministrar o seu coração,
Que o Espírito Santo continue a bradar forte no seu interior, te questionando o que te governa. O que te governa, necessidades ou propósito? Seja poderosamente conduzida pelo Espírito Santo. Seja fortalecida para continuar essa jornada de fé. E eu vou terminando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia, que também me fortalece aqui do outro lado. É tão bom quando eu vejo o rostinho de vocês aparecendo aí e vão subindo os comentários e vocês vão cultuando comigo. Isso é muito bom. Para quem me conhece pessoalmente, eu gosto muito de cultuar o Senhor com toda a minha força. Então, nas reuniões, vocês sempre vão me ouvir, aleluia, glória a Deus, e sempre vão me ouvir declarando quem o Senhor é. Ele é maravilhoso e Ele é bom. Então, como é bom cultuar aqui do outro lado, vendo o rostinho de vocês e sentindo essa participação calorosa, esse culto caloroso que juntas estamos prestando a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. E sabe, irmãs, o mais importante disso tudo é o sim que você tem dado ao Senhor. É o sim que você tem liberado a Ele, de dedicar esse tempo exclusivamente para ouvir a sua voz. Louvado seja o Senhor por isso. Amadas, amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, às 16 horas. E eu continuo encorajando você a convidar mais amigas, a compartilhar o link dessa reunião. Depois dessa reunião, ela fica gravada aqui no Facebook e ela também nós estamos levando essas gravações para a nossa página no YouTube. É tão importante que vocês lá no YouTube dê o seu joinha, é tão importante que você se inscreva no canal. Nós precisamos fortalecer o nosso canal. Isso são algumas regras que a própria rede do YouTube pede, né, de nós. Então, é importante você também nos ajudar a isso, para continuarmos propagando a palavra do Senhor, até que toda a terra se encha do pleno conhecimento da glória de Deus. Aleluia! E dessa forma, estamos contribuindo e cooperando e apressando a vinda do nosso amado Senhor. Aleluia! Fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração e até amanhã, às 16 horas, no nosso encontro Porção de Fé. Um beijo!